No mundo em constante evolução de hoje, um fenômeno impressionante surgiu e está emergindo enquanto falamos, algo que poderia ser descrito como a religião do prazer. Este termo, embora não seja religioso no sentido tradicional, captura uma mentalidade prevalente em que a busca pelo prazer pessoal e gratificação assume importância primordial na vida das pessoas, semelhante ao fervor e devoção geralmente associados às crenças religiosas. A sociedade moderna, com seus avanços tecnológicos e mudanças culturais, frequentemente incentiva uma busca implacável pelo prazer. Desde a gratificação instantânea oferecida pelas redes sociais até o apelo do consumismo e do entretenimento, há um constante bombardeio de estímulos projetados para saciar nosso desejo por diversão, excitação e prazer. Neste contexto, a busca pelo prazer muitas vezes transcende a mera diversão e se torna um princípio orientador para muitos, semelhante a um credo ou uma doutrina. A Bíblia, em sua sabedoria profética, antecipou esse cenário. Ela nos advertiu sobre a própria religião do prazer, alertando sobre um tempo em que as pessoas se tornarão amantes do prazer mais do que amantes de Deus. 2 Timóteo 3, verso 4. Esta visão escritural é profundamente relevante hoje, pois destaca uma mudança acentuada de prioridades de uma existência espiritual centrada em Deus para um estilo de vida centrado no eu, em busca do prazer. É uma clara indicação de como a busca pelo prazer pode ofuscar a busca pelo cumprimento espiritual e alinhamento com princípios divinos. Essa religião da busca pelo prazer não é apenas uma questão de escolha de entretenimento ou atividades de lazer. Muitas vezes se manifesta em aspectos mais sérios da vida. Por exemplo, quando as pessoas priorizam a gratificação imediata em detrimento de sua saúde, se entregando a hábitos prejudiciais ou negligenciando o bem-estar físico e mental por momentos passageiros de alegria, é um claro sinal dessa filosofia em ação. Da mesma forma, quando o prazer pessoal tem precedência sobre os relacionamentos, incluindo o relacionamento com Deus, isso demonstra o quão profundamente enraizada essa religião se tornou. Nessa busca, os valores intrínsecos de moderação, autocontrole e profundidade espiritual muitas vezes são deixados de lado na perseguição implacável de prazeres efêmeros. Isso pode levar a uma existência vazia, desprovida de verdadeira satisfação e enriquecimento espiritual. Isso gera uma cultura em que a gratificação instantânea é buscada em vez do cumprimento pleno e de conexões mais profundas e significativas com os outros e com Deus. Ao chamar esse fenômeno de uma religião, reconhecemos seu papel pervasivo e influente na formação de comportamentos, atitudes e escolhas de vida. É um lembrete potente de que o que priorizamos e adoramos impacta profundamente o curso de nossas vidas e nossa jornada espiritual. Essa religião do prazer apresenta um desafio significativo para indivíduos em busca de uma vida equilibrada e significativa. Uma que harmonize as alegrias terrenas com aspirações e responsabilidades espirituais mais profundas. Isso exige introspecção e um esforço consciente para alinhar as próprias buscas com valores duradouros e propósitos mais elevados, transcendendo o apelo passageiro de prazeres momentâneos. A religião do prazer não é uma nova religião, é algo que a humanidade caída abraçou. As pessoas adoram no altar do prazer, vivendo numa era de buscadores de prazer em vez de buscadores de Deus. É uma era de come e alegra-te, porque amanhã morreremos. A religião do prazer é a religião da carne, e devemos ter cuidado com ela, pois nossa carne ama o prazer. Há um prazer que o pecado traz, e nenhum de nós é imune a essa religião. O corpo humano anseia pela religião do prazer, e os cristãos devem ter cuidado para não fingir que não há prazer associado ao pecado. Há prazer no pecado,
prazer na fornicação, adultério, imoralidade sexual, semear a discórdia, buscar vingança, coisas ilícitas, álcool e os pecados deste mundo. No entanto, a Bíblia, em 1 Timóteo 5, verso 6, adverte que a que vive para o prazer, estando viva, está morta. Uma pessoa ímpia que vive para o prazer está viva, mas tão boa quanto morta, pois não está vivendo para Deus. O prazer do pecado engana porque nunca dura e sempre tenta fazer alguém desejar mais. A religião do prazer fala de uma forte afinidade para satisfazer os desejos da carne. Quando você coloca os desejos do seu corpo físico acima das exigências do Espírito de Deus, você adotou a religião do prazer. A Bíblia estabelece o fato de que as demandas do Espírito são contrárias aos apetites da carne. Para obedecer e estar sujeito ao Espírito de Deus, devemos colocar nossos corpos sob sujeição. Não podemos satisfazer os desejos da carne e agradar a Deus ao mesmo tempo. Quando damos maior consideração à nossa carne e seus desejos desenfreados, comprometemos nosso alinhamento espiritual. Estamos praticando a religião do prazer, porque a única linguagem que nossa carne entende e flui melhor é nada mais do que o prazer. No entanto, 1 Timóteo 5, verso 6, afirma que a que vive para o prazer está morta enquanto está viva. A palavra prazer, de acordo com esse trecho, é interpretada como luxo excessivo, voluptuosidade ou libertinagem. Antes de Paulo mencionar isso a Timóteo, ele estava abordando como as verdadeiras viúvas deveriam viver uma vida de total consagração a Deus. Em seguida, ele afirmou que qualquer mulher que se entrega à perversão sexual está morta enquanto está viva. No entanto, isso de forma alguma isenta os homens. Qualquer homem que se entrega à luxúria na religião do prazer está morto enquanto está vivo. A religião do prazer é egoísta. Ela o leva a colocar seus desejos pecaminosos acima do bem-estar e do futuro de seus entes queridos. Apaixone-se por sua família. Coloque-os antes do prazer. Apaixone-se por seus filhos. Coloque-os antes do prazer. Pense em como seu pecado pode destruir sua família. Pense em como seu pecado pode causar divisão em sua família. O prazer pode afastá-lo de suas responsabilidades. Pode afastá-lo de seus deveres como marido ou esposa. Apaixone-se por seu marido ou esposa. Apaixone-se por seus filhos. Eles valem mais do que o prazer do pecado. O prazer do pecado é enganador. Ele o enganará fazendo você pensar que pode viver uma vida dupla. Na realidade, você não pode. Qual prazer secreto você tem que seu marido, esposa ou família não sabe? Isso o destruirá. O pecado é enganador. O pecado é destrutivo. Números 32, verso 23 nos adverte: estejam certos de que o pecado de vocês os encontrará. Tenha absoluta certeza de que o seu pecado o encontrará. A religião do prazer leva a tomar decisões tolas e imprudentes. O rei Salomão, uma figura bíblica, praticou essa religião. Em Eclesiastes 1, versos 6 ao 17, ele compartilhou sua experiência, declarando que havia acumulado grande sabedoria, riqueza e conhecimento, explorando tanto a sabedoria quanto a tolice. Apesar de possuir uma sabedoria incomparável, a busca de prazer por Salomão, como indicado em 1 Reis 11, verso 3, onde ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, desviou o seu coração do Senhor. O exemplo de Salomão serve como um lembrete de que até mesmo indivíduos mais sábios e conhecedores do que nós caíram nas garras da religião do prazer. Não somos imunes à sua influência, pois nossa carne busca constantemente adorar no altar do prazer. Por isso, somos instruídos a despojar-nos do velho homem, vestir-nos do novo homem e mortificar os desejos da carne. Salomão, que possuía maior sabedoria do que a maioria, sucumbiu ao atrativo do prazer, tomando decisões imprudentes que, em última instância, levaram à vaidade. Sua vida serve como um conto de advertência
ilustrando que a religião do prazer não conduz a um destino satisfatório ou significativo. Se ela desviou Salomão, não devemos esperar que nos leve a um lugar melhor. Hebreus 11, versos 24 ao 26, destaca o contraste entre os prazeres do pecado e as recompensas duradouras da fé. Moisés, embora estivesse em posição de desfrutar dos prazeres do pecado no Egito, escolheu sofrer aflições com o povo de Deus. Este trecho enfatiza que há de fato prazer no pecado, mas é apenas por uma temporada e é superado pelas recompensas duradouras da fé. Em resumo, a religião do prazer pode proporcionar satisfação momentânea, mas em última análise resulta em consequências insatisfatórias e destrutivas. O sábio conselho de Números 32, verso 23, nos encoraja a ter certeza de que nossos pecados nos encontrarão, enfatizando a responsabilidade pelas nossas ações na busca do prazer. Um aspecto inegável é que há prazer no pecado, um fato que reconhecemos por meio de nossas experiências individuais. Embora esse prazer possa ser momentâneo, o perigo da religião do prazer reside na cessação abrupta desse prazer. Quando termina, a pessoa é deixada com amargura, humilhação, arrependimentos e nada além de destruição. Os prazeres que as pessoas buscam em nosso mundo hoje são os mesmos que Moisés deliberadamente evitou em sua época. Moisés considerava o opróbrio de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. A razão pela qual muitas pessoas escolhem o prazer em nosso dia é que frequentemente falham em compreender as consequências eternas. Se o fizessem, prefeririam suportar aflições com o povo de Deus do que se entregar ao prazer fugaz do pecado. O pecado sempre alcança suas vítimas. O salário do pecado é nada menos que a morte. O pecado é comparado a um doce veneno que proporciona prazer durante sua prática. Números 32, verso 23 adverte: estejam certos de que o pecado de vocês os encontrará, enfatizando que o pecado encontrará seu caminho de volta para as pessoas depois que elas tiverem desfrutado seu prazer por um tempo. O prazer do pecado pode ser por um breve momento, mas as consequências são eternas. O prazer do pecado é desfrutado secretamente, mas o salário do pecado é concedido publicamente. Um dia de acerto de contas sempre chega quando o pecado alcança aqueles que o praticam. O atrativo do pecado está em sua promessa de prazer, excitação e diversão. Ele engana com prazer fugaz, e nosso adversário, o diabo, muitas vezes esconde as verdadeiras consequências do pecado de nós. O pecado nos engana, fazendo-nos acreditar que não haverá consequências reais danosas para nossas ações. Embora possamos experimentar algum desconforto ou culpa temporariamente, o prazer do pecado parece superar qualquer consequência que possamos suportar. No entanto, Gálatas 6, versos 7 e 8, nos lembra para não sermos enganados, pois tudo o que uma pessoa semear, isso também colherá. Aqueles que semeiam para a carne colherão corrupção, mas aqueles que semeiam para o Espírito colherão vida eterna. A religião do prazer não leva a lugar algum além do inferno. Ninguém entregue ao prazer pode agradar a Deus. Aqueles que caminharam com Deus foram homens e mulheres que dominaram a disciplina de sujeitar seus corpos. Como Paulo afirma em 1 Coríntios 9, verso 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Para evitar as armadilhas da religião do prazer, devemos aprender a andar no Espírito para não satisfazermos os desejos da carne. A busca pelo prazer, muitas vezes vinculada à chamada religião do prazer, pode proporcionar momentos de satisfação, mas seus resultados são passageiros e frequentemente conduzem a consequências destrutivas. A Bíblia nos adverte sobre as armadilhas do pecado e nos assegura que, eventualmente, nossas ações terão repercussões.
Contudo, há uma alternativa que transcende as limitações do prazer transitório. Cristo oferece um caminho de redenção e verdadeira satisfação. A palavra de Deus nos ensina que, ao nos voltarmos para Cristo, podemos encontrar perdão, restauração e um propósito mais elevado. Ao invocarmos os princípios cristãos, somos chamados a considerar não apenas os prazeres momentâneos que o mundo oferece, mas a perspectiva eterna que Jesus Cristo proporciona. Ele nos convida a trocar a busca egoísta do prazer pela alegria duradoura que vem de um relacionamento transformador com Ele. Que possamos refletir sobre as palavras de Jesus em Mateus 16, versos 24 e 25. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Assim, em vez de nos entregarmos à religião do prazer, podemos escolher seguir a Cristo, experimentando uma vida abundante e plena, centrada em valores eternos e no amor redentor de nosso Salvador. E hoje, se você sentiu no seu interior a presença de Deus ao ouvir esta mensagem e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou simplesmente deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, deixe seu comentário abaixo dizendo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.